4, 3, 2, 1. Todo dia um novo livro foi criado visando a difusão de conhecimento e acessibilidade, não só aos que não podem enxergar, mas também todos aqueles que têm sede de conhecimento. Se gostou da iniciativa, nos ajude se inscrevendo e compartilhando. Bem, como todo livro é uma viagem, boa jornada. Teoria pura do direito. Hans Kelsen. Capítulo 6. 6. A ordem jurídica. O direito, ordem de conduta humana. Uma teoria do direito deve, antes de tudo, determinar conceitualmente o seu objeto. Para alcançar uma definição do direito, é aconselhável primeiramente partir do uso da linguagem, quer dizer, determinar o significado que tem a palavra Recht, direito, na língua alemã e as suas equivalentes nas outras línguas, Lau, Droit, direito, etc. Ilícito verificar se os fenômenos sociais que com esta palavra são designados apresentam características comuns através das quais possam ser distinguidos de outros fenômenos semelhantes, e se estas características são suficientemente significativas para servirem de elementos de um conceito do conhecimento científico sobre a sociedade. Desta indagação poderia perfeitamente resultar que, com a palavra Recht, direito, e as suas equivalentes de outras línguas, se designassem objetos tão diferentes que não pudessem ser abrangidos por qualquer conceito comum. Tal não se verifica, no entanto, com o uso desta palavra e das suas equivalentes. Com efeito, quando confrontamos uns com os outros os objetos que, em diferentes povos e em diferentes épocas, são designados como direito, resulta logo que todos eles se apresentam como ordens de conduta humana. Uma ordem e um sistema de normas cuja unidade é constituída pelo fato de todas elas terem o mesmo fundamento de validade. E o fundamento de validade de uma ordem normativa é, como veremos, uma norma fundamental da qual se retira a validade de todas as normas pertencentes a essa ordem. Uma norma singular é uma norma jurídica enquanto pertence a uma determinada ordem jurídica, e pertence a uma determinada ordem jurídica quando a sua validade se funda na norma fundamental dessa ordem. As normas de uma ordem jurídica regulam a conduta humana. E certo o que, aparentemente, isto só se aplica às ordens sociais dos povos civilizados, pois nas sociedades primitivas também o comportamento dos animais, das plantas e mesmo das coisas mortas é regulado da mesma maneira que o dos homens. Assim, lemos na Bíblia 20 que um boi que matou um homem deve também ser morto como castigo, evidentemente. Na antiguidade havia em Atenas um tribunal especial perante o qual corria o processo contra uma pedra, uma lança ou qualquer outro objeto através do qual um homem, presumivelmente sem intenção, havia sido morto. E ainda na Idade Média era possível pôr uma ação contra um animal, contra um touro, por exemplo, que houvesse provocado a morte de um homem, ou contra os gafanhotos que tivessem aniquilado as colheitas. O animal processado era condenado na forma legal e enforcado, precisamente como se fosse um criminoso humano. Se as sanções previstas pela ordem jurídica se não dirigem só contra os homens mas também contra os animais, é porque isto significa que não só a conduta dos homens mas também a dos animais é juridicamente fixada. Por outro lado, se o que é juridicamente prescrito deve ser considerado conteúdo de um dever jurídico, isto quer dizer que não só os homens mas também os animais são considerados como juridicamente adstritos a uma determinada conduta. Este conteúdo jurídico, absurdo para as nossas atuais concepções, deve ser reconduzido à representação animística segundo a qual não só os homens mas também os animais e os objetos inanimados têm uma alma e, por isso, não existe qualquer diferença essencial entre eles e os indivíduos humanos. Consequentemente, as normas que estatuem sanções e, portanto, deveres jurídicos, podem ser aplicadas tanto àqueles como a estes. O fato de as modernas ordens jurídicas regularem apenas a conduta dos homens e não a dos animais, das plantas e dos objetos inanimados, enquanto dirigem sanções apenas àqueles e não a estes, não exclui, no entanto, que estas ordens jurídicas prescrevam uma determinada conduta de homens não só em face de outros homens como também em face dos animais, das plantas e dos objetos inanimados. Assim,
pode ser proibido, sob cominação de uma pena, matar certos animais em qualquer tempo ou apenas em certas épocas, prejudicar certas espécies de plantas ou edifícios de valor histórico. Através de tais normas jurídicas, no entanto, não se regula a conduta dos animais, plantas ou objetos inanimados assim protegidos, mas a conduta do homem contra o qual se dirige a ameaça da pena. Esta conduta pode consistir numa ação positiva ou numa omissão. Na medida, porém, em que a ordem jurídica é uma ordem social, ela somente regula, de uma maneira positiva, a conduta de um indivíduo enquanto esta se refere imediata e imediatamente a um outro indivíduo. É a conduta de um indivíduo em face de vários ou todos os outros indivíduos, a conduta recíproca dos indivíduos, que constitui o objeto desta regulamentação. A referência da conduta de um a outro ou a vários outros indivíduos pode ser individual, como no caso da norma que vincula toda e qualquer pessoa a não matar outra pessoa, ou da norma que obriga o devedor a pagar ao credor determinada soma de dinheiro, ou da norma que a todos obriga a respeitar a propriedade alheia. Essa referência, porém, também pode ter um caráter coletivo. A conduta que é regulada por uma norma que obriga ao serviço militar não é a conduta de um indivíduo em face de outro indivíduo determinado, como no caso da norma que proíbe o homicídio, mas a conduta desse indivíduo em face da comunidade jurídica, isto é, em face de todos os subordinados à ordem jurídica, de todas as pessoas pertencentes à comunidade jurídica. O mesmo vale dizer ainda quando se pune a tentativa de suicídio 23 e, neste sentido, podem ainda ser interpretadas como normas sociais as normas acima referidas destinadas a proteger os animais, as plantas e os objetos inanimados. A autoridade jurídica prescreve uma determinada conduta humana apenas porque com razão ou sem ela a considera valiosa para a comunidade jurídica dos indivíduos. Esta referência à comunidade jurídica é também decisiva, em última análise, para a regulamentação jurídica da conduta de uma pessoa que individualmente se refere a outra pessoa determinada. Não é apenas e talvez não seja tanto o interesse do credor concreto aquilo que é protegido pela norma jurídica que vincula o devedor ao pagamento, é antes o interesse da comunidade apreciado pela autoridade jurídica na manutenção de um determinado sistema econômico. B. O direito, uma ordem coativa. Uma outra característica comum às ordens sociais a que chamamos direito é que elas são ordens coativas, no sentido de que reagem contra situações consideradas indesejáveis, por serem socialmente perniciosas, particularmente contra condutas humanas indesejáveis com um ato de coação, isto é, com um mal como a privação da vida, da saúde, da liberdade, de bens econômicos e outros, um mal que é aplicado ao destinatário mesmo contra sua vontade, se necessário empregando até a força física coativamente, portanto. Dizer-se que, com o ato coativo que funciona como sanção, se aplica um mal ao destinatário, significa que este ato é normalmente recebido pelo destinatário como um mal. Pode excepcionalmente suceder, no entanto, que não seja este o caso. Assim acontece, por exemplo, quando alguém que cometeu um crime deseja, por remorso, sofrer a pena estatuída pela ordem jurídica e sinta esta pena, portanto, como um bem, ou quando alguém comete um delito para sofrer a pena de prisão correspondente, porque a prisão lhe garante teto e alimento. Como observamos, trata-se, no entanto, de exceções. Pode tomar-se como pressuposto que o ato coativo que funciona de sanção é normalmente recebido pelo destinatário como um mal. Neste sentido, as ordens sociais a que chamamos direito são ordens coativas da conduta humana. Exigem uma determinada conduta humana na medida em que ligam a conduta oposta a um ato de coerção dirigido à pessoa que assim se conduz, ou aos seus familiares. Quer isto dizer que elas dão a um determinado indivíduo o poder ou competência para aplicar a um outro indivíduo um ato coativo como sanção. As sanções estatuídas por uma ordem jurídica são diferentemente das sanções transcendentes sanções socialmente imanentes e diversamente daquelas, que consistem na simples aprovação ou desaprovação socialmente organizadas.
Mas uma ordem jurídica pode, através dos atos de coação por ela estatuídos, reagir não só contra uma determinada conduta humana, mas ainda, como melhor veremos, contra outros fatos socialmente nocivos. Por outras palavras, enquanto o ato de coação normado pela ordem jurídica é sempre a conduta de um determinado indivíduo, a condição de que aquele depende não tem de ser necessariamente determinada conduta de um indivíduo, mas pode também ser uma outra situação de fato considerada, por qualquer motivo, como socialmente perniciosa. O ato de coação normado pela ordem jurídica pode, como veremos mais tarde, ser referido à unidade da ordem jurídica, ser atribuído à comunidade jurídica constituída pela mesma ordem jurídica, ser explicado como reação da comunidade jurídica contra uma situação de fato considerada socialmente nociva e, quando esta situação de fato é uma determinada conduta humana, como sanção. Dizer que o direito é uma ordem coativa significa que as suas normas estatuem atos de coação atribuíveis à comunidade jurídica. Isto não significa, porém, que em todos os casos da sua efetivação 24 se tenha de empregar a coação física. Tal apenas terá de suceder quando essa efetivação encontre resistência, o que não é normalmente o caso. As modernas ordens jurídicas também contêm, por vezes, normas através das quais são previstas recompensas para determinados serviços, como títulos e condecorações. Estas, porém, não constituem característica comum a todas as ordens sociais a que chamamos direito nem nota distintiva da função essencial destas ordens sociais. Desempenham apenas um papel inteiramente subalterno dentro destes sistemas que funcionam como ordens de coação. De resto, as normas relativas à concessão de títulos e condecorações estão numa conexão essencial com as normas que estatuem sanções. Com efeito, o porte de um título ou de uma condecoração, isto é, de um emblema, cujo sentido subjetivo é uma distinção, ou não é juridicamente proibido, quer dizer, não condiciona a aplicação de uma sanção e é, portanto, negativamente permitido, ou é este o caso normal é jurídica e positivamente permitido, quer dizer, é proibido, condicionando a aplicação de uma sanção, quando não for expressamente permitido. Por efeito da sua concessão. A situação jurídica só pode, neste caso, ser descrita como delimitação, através de uma norma, da validade de uma norma proibitiva à estatuidora de uma sanção e, portanto, apenas o pode ser com referência a essa tal norma coativa. Como ordem coativa, o direito distingue-se de outras ordens sociais. O momento coação, isto é, a circunstância de que o ato estatuído pela ordem como consequência de uma situação de fato considerada socialmente prejudicial deve ser executado mesmo contra a vontade da pessoa atingida em caso de resistência mediante o emprego da força física, é o critério decisivo. Os atos de coação estatuídos pela ordem jurídica como sanções na medida em que o ato de coação estatuído pela ordem jurídica surge como reação contra a conduta de um indivíduo pela mesma ordem jurídica especificada, esse ato coativo tem o caráter de uma sanção e a conduta humana contra a qual ele é dirigido tem o caráter de uma conduta proibida, antijurídica, de um ato ilícito ou delito, quer dizer, é o contrário daquela conduta que deve ser considerada como prescrita ou conforme ao direito, conduta através da qual será evitada a sanção. Dizer que o direito é uma ordem coativa não significa, como às vezes se afirma, que pertence à essência do direito forçar, obter a força, a conduta conforme ao direito, prescrita pela ordem jurídica. Esta conduta não é conseguida à força através da efetivação do ato coativo, pois o ato de coação deve precisamente ser efetivado quando se verifique, não a conduta prescrita, mas a conduta proibida, a conduta que é contrária ao direito. Precisamente para este caso é que é estatuído o ato coativo, que funciona como sanção. Se, com a afirmação em questão, se pretende significar que o direito, pela estatuição de sanções, motiva os indivíduos a realizarem a conduta prescrita, na medida em que o desejo de evitar a sanção intervém como motivo na produção desta conduta, deve responder-se que esta motivação constitui apenas uma função possível e não uma função necessária do direito, que é a conduta conforme ao direito, que é a conduta prescrita.
também pode ser provocada por outros motivos e, de fato, é muito frequentemente provocada também por outros motivos, como sejam as ideias religiosas ou morais. A coação que reside na motivação é uma coação psíquica. E esta coação, que é a representação do direito e, particularmente, das sanções por ele estatuídas exerce sobre os súditos da ordem jurídica, enquanto se transforma em motivo da conduta prescrita ou conduta conforme ao direito, não deve ser confundida com a estatuição do ato coativo. Coação psíquica exercem-na todas as ordens sociais com certo grau de 25 eficácia, e muitas como, porventura, a religiosa exercem-na numa medida ainda mais ampla do que a ordem jurídica. Esta coação psíquica não é, pois, uma característica que distinga o direito das outras ordens sociais. O direito é uma ordem coativa, não no sentido de que ele ou, mais rigorosamente, a sua representação produz coação psíquica, mas, no sentido de que estatui atos de coação, designadamente a privação coercitiva da vida, da liberdade, de bens econômicos e outros, como consequência dos pressupostos por ele estabelecidos. Pressuposto deste gênero é em primeira linha, mas não exclusivamente, como já observamos e mais tarde melhor veremos, uma determinada conduta humana que, pelo fato de ser tornada pressuposto de um ato coercitivo que é dirigido contra a pessoa que assim se conduz, ou contra os seus familiares, se transforma em conduta proibida, contrária ao direito e que, por isso, deve ser impedida. Devendo a conduta oposta socialmente útil, desejada, conforme ao direito ser fomentada, o monopólio de coação da comunidade jurídica. Enquanto as diferentes ordens jurídicas coincidem globalmente quanto aos atos de coação por elas estatuídos e atribuíveis à comunidade jurídica, estes consistem sempre, com efeito, na privação forçada dos bens mencionados divergem consideravelmente. Pelo que respeita aos pressupostos a que esses atos de coação estão ligados, particularmente quanto à conduta humana cuja contrária deve ser obtida através da estatuição de sanções, isto é, quanto à situação garantida pela ordem jurídica e socialmente desejada, consistente na conduta conforme ao direito, ou seja ainda, quanto ao valor jurídico que é constituído através das normas. Se considerarmos a evolução por que o direito passou desde os seus primeiros começos até ao estádio representado pelo direito estadual moderno, podemos observar, com referência ao valor jurídico a realizar, uma certa tendência que é comum às ordens jurídicas que se encontram nos níveis mais altos da evolução. É a tendência para proibir numa medida que aumenta com o decorrer da evolução o emprego da coação física, o uso da força por um indivíduo contra o outro. Como esta proibição se opera por forma a que um tal uso da força passe a constituir pressuposto de uma sanção, e a sanção, por seu turno, é ela própria um ato de coação, isto é, o uso da força, a proibição do emprego da força só pode ser uma proibição limitada, e, por isso, haverá sempre que distinguir entre o proibido e o autorizado da força autorizado, este último, como reação contra uma situação de fato socialmente indesejável. Particularmente como reação contra uma conduta humana socialmente perniciosa, quer dizer, autorizado como sanção atribuível à comunidade jurídica. A distinção não significa, porém, que um emprego da força que não seja positivamente autorizado pela ordem jurídica como reação, atribuível à comunidade jurídica, contra uma situação de fato considerada socialmente nociva, tenha de ser proibido pela mesma ordem jurídica e, por isso, seja contrário ao direito, por forma a constituir um ato antijurídico ou delito. Nas ordens jurídicas primitivas ainda não se proíbe, de modo algum, todo o emprego da força que não tenha o caráter de uma reação, imputável à comunidade jurídica, contra uma situação fática considerada como socialmente nociva. Até mesmo a morte da pessoa humana só é restritivamente proibida, pois que apenas a morte dos membros livres da comunidade, e não a morte dos estrangeiros e dos escravos, constitui ato ilícito. A morte dos estrangeiros e dos escravos é, na medida em que não seja proibida, permitida no sentido negativo mas sem ser positivamente autorizada como sanção.
Gradualmente, porém, estabelece-se o princípio de que todo o emprego da força física é proibido quando não seja, e temos aqui uma limitação ao princípio especialmente autorizado como reação da competência da 26 comunidade jurídica contra uma situação de fato considerada socialmente perniciosa. Então é a ordem jurídica que, taxativamente, determina as condições sob as quais a coação física deverá ser aplicada e os indivíduos que a devem aplicar. Dado que o indivíduo a quem a ordem jurídica atribui poder para aplicar a coação pode ser considerado como o órgão da ordem jurídica, ou o que é o mesmo da comunidade constituída pela ordem jurídica, pode a execução de atos de coerção, realizada por este indivíduo, ser imputada à comunidade constituída pela ordem jurídica 25. Neste sentido, pois, estamos perante um monopólio da coação por parte da comunidade jurídica. Este monopólio da coação está descentralizado quando os indivíduos que têm competência para a execução dos atos coativos estatuídos pela ordem jurídica não têm o caráter de órgãos especiais, funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho, mas é aos indivíduos que se consideram lesados por uma conduta antijurídica de outros indivíduos que a ordem jurídica atribui o poder de utilizar a força contra os violadores do direito ou seja, quando ainda perdura o princípio da autodefesa, ordem jurídica e segurança coletiva. Quando a ordem jurídica determina os pressupostos sob os quais a coação, como força física, deve ser exercida, e os indivíduos pelos quais deve ser exercida, protege os indivíduos que lhe estão submetidos contra o emprego da força por parte dos outros indivíduos. Quando esta proteção alcança um determinado mínimo, fala-se de segurança coletiva no sentido de que é garantida pela ordem jurídica enquanto ordem social. Pode dar-se já como alcançado esse mínimo quando a ordem jurídica institui um monopólio coercitivo da comunidade, ainda que não seja senão um monopólio de coerção descentralizado e, portanto, mesmo que subsista ainda o princípio da autodefesa. Em um tal estado de evolução podemos ver o grau mínimo da segurança coletiva. Mas também podemos conceber uma noção mais restrita de segurança coletiva, falando de segurança coletiva somente quando o monopólio da coerção por parte da comunidade jurídica atingir um mínimo de centralização, por forma a que a autodefesa seja, pelo menos em princípio, excluída. É o que acontece quando se subtrai aos indivíduos diretamente implicados no conflito pelo menos a decisão da questão de saber se, num caso concreto, houve uma ofensa do direito e quem é por ela responsável, para a deferir a um órgão que funcione segundo o princípio da divisão do trabalho, a um tribunal independente, quando a questão de saber se um certo emprego da força constitui um ilícito ou uma ação imputável à comunidade especialmente. Se constitui uma sanção pode ser decidida de uma maneira objetiva. A segurança coletiva pode, assim, ter vários graus que, em primeira linha, dependem da medida em que é centralizado o processo através do qual se determina, nos casos concretos, a existência dos pressupostos a que é ligado o ato coercitivo da sanção e se executa este ato coercitivo. A segurança coletiva atinge o seu grau máximo quando a ordem jurídica, para tal fim, estabelece tribunais dotados de competência obrigatória e órgãos executivos centrais tendo à sua disposição meios de coerção de tal ordem que a resistência normalmente não tem quaisquer perspectivas de resultar. E o caso do Estado moderno, que representa uma ordem jurídica centralizada no mais elevado grau. A segurança coletiva visa a paz, pois a paz é a ausência do emprego da força física. Determinando os pressupostos sob os quais deve recorrer-se ao emprego da força e os indivíduos pelos quais tal emprego deve ser efetivado, instituindo um monopólio da coerção por parte da comunidade, a ordem jurídica estabelece a paz nessa comunidade por ela mesma constituída. A paz do direito, porém, é uma paz relativa e não uma paz absoluta, pois o direito não exclui o uso da força, isto é, a coação física exercida por um 27 indivíduo contra outro. Não constitui uma ordem isenta de coação, tal como exige um anarquismo utópico. O direito é uma ordem de coerção e, como ordem de coerção, é conforme o seu grau de evolução uma ordem de segurança, quer dizer, uma ordem de paz.
Mas, tal como podemos conceber a noção de segurança coletiva no sentido mais estrito e falar dela somente quando exista uma certa centralização do monopólio coercitivo por parte da comunidade, também podemos pressupor que uma pacificação da comunidade jurídica somente aparece num estágio mais elevado da evolução jurídica, a saber, naquele estágio evolutivo em que a autodefesa passa a ser proibida, pelo menos em princípio. E, por isso, nos encontramos em face de uma segurança coletiva em sentido estrito. De fato, a custo se poderá falar seriamente de pacificação, mesmo relativa, da comunidade, nos estádios primitivos da evolução jurídica. Enquanto não houver tribunais que determinem, de um modo objetivo, quando se está perante um uso proibido da força e, portanto, enquanto todo e qualquer indivíduo que se julgue lesado por outro nos seus direitos for autorizado a empregar a força como sanção, ou seja, como reação contra o ilícito de que foi vítima, ao mesmo tempo que o indivíduo contra quem este uso da força é dirigido também é autorizado a reagir contra este emprego da força com uso da força, que ele pode justificar como sanção, isto é, como reação contra um ilícito de que está a ser vítima, enquanto a vingança de sangue constituir uma instituição jurídica, enquanto o duelo for juridicamente permitido e até juridicamente regulado, enquanto apenas a morte dos membros livres da comunidade, e não a morte dos escravos e dos estrangeiros, constituir ato ilícito, enquanto, nas relações entre os Estados, a guerra não for proibida pelo direito internacional, não pode validamente afirmar-se que a situação jurídica represente necessariamente uma situação de paz, que assegurar a paz constitua uma função essencial do direito 27. O que pode afirmar-se é que a evolução do direito tem esta tendência. Mesmo que, portanto, a paz fosse de considerar como um valor moral absoluto, ou como um valor comum a todas as ordens morais positivas, o que, como mais tarde veremos, não é o caso, não poderia o asseguramento da paz, a pacificação da comunidade jurídica, ser considerado como valor moral essencial a todas as ordens jurídicas, como o mínimo ético comum a todo direito. Na proibição do emprego da força manifesta-se a tendência para alargar o círculo das situações de fato que a ordem jurídica põe como pressupostos de atos coercitivos. E esta tendência, com o decorrer da evolução, passa muito além daquela proibição, enquanto liga atos coercitivos, como consequências jurídicas, não apenas ao emprego da força, mas também ações que não têm este caráter, bem como as simples omissões. Se o ato coercitivo estatuído pela ordem jurídica surge como reação contra uma determinada conduta humana tida por socialmente nociva, e o fim da sua estatuição é impedir essa conduta, prevenção individual e geral, esse ato coercitivo assume o caráter de uma sanção no sentido específico e estrito dessa palavra. E a circunstância de uma determinada conduta humana ser tornada, nestes termos, pressuposto de uma sanção, significa que essa conduta é juridicamente proibida, isto é, constitui um ilícito, um delito. Este conceito de sanção e o conceito de ilícito são correlativos. A sanção é consequência do ilícito, o ilícito, ou delito, é um pressuposto da sanção. Nas ordens jurídicas primitivas, a reação da sanção à situação de fato que constitui o ilícito está completamente descentralizada. É deixada aos indivíduos cujos interesses foram lesados pelo ato ilícito. Estes têm poder para determinar, num caso concreto, a verificação do tipo legal do ilícito fixado por via geral pela ordem jurídica e para executar a sanção pela mesma determinada. Domina o princípio de autodefesa. Com o decorrer da evolução, esta reação da sanção ao fato ilícito é centralizada em grau cada vez maior, na medida em que tanto a verificação do fato ilícito como a execução da sanção são 28 reservadas a órgãos que funcionam segundo o princípio da divisão do trabalho, aos tribunais e às autoridades executivas. O princípio da autodefesa é limitado o mais possível, mas não pode ser completamente excluído. Mesmo no Estado moderno, no qual a centralização da reação coercitiva contra o fato ilícito atinge o grau máximo, subsiste um mínimo de autodefesa. É o caso da legítima defesa.
No entanto, nas ordens jurídicas modernas, altamente centralizadas, há ainda outros casos que têm passado quase completamente desapercebidos à teoria do direito e nos quais, se bem que em medida reduzida, a utilização da força física não é reservada a órgãos especiais mas é deixada aos indivíduos diretamente interessados. Tal é o caso do direito de correção que também as ordens jurídicas modernas conferem aos pais na educação dos seus filhos. É limitado, porquanto o seu exercício não pode traduzir-se na lesão da saúde do filho, em maus tratos. A decisão, porém, sobre a questão de saber qual a conduta do filho que deve ser considerada como pressuposto de um corretivo corporal, isto é, que deve ser considerada como pedagógica e socialmente indesejável, é deixada fundamentalmente aos pais, que podem transferir este direito para os educadores por dever de cargo ou profissão. Atos coercitivos que não têm caráter de sanções. Com o decorrer da evolução especialmente na passagem do Estado jurisdição para o Estado administração 28 amplia-se ainda o círculo dos fatos que são considerados pressupostos de atos coercitivos, na medida em que se classificam como tais não somente atos e omissões humanos socialmente indesejáveis, mas também outros fatos que não têm caráter de fatos ilícitos. A este propósito importa referir desde logo aquelas normas que dão competência a determinados órgãos da comunidade, qualificados como órgãos de polícia, para privar da liberdade indivíduos suspeitos de terem praticado um delito, a fim de se garantir o processo judicial contra eles dirigido e no qual então se verifica se praticaram o delito de que são suspeitos. O pressuposto da privação da liberdade não é uma determinada conduta do indivíduo que essa medida atinge, mas a suspeita de uma tal conduta. Os órgãos policiais podem ser autorizados pela ordem jurídica a colocar os indivíduos sob prisão protetora, isto é, a retirar-lhes a liberdade a fim de os proteger contra agressões antijurídicas de que estão ameaçados. As ordens jurídicas modernas prescrevem o internamento compulsivo de doentes mentais perigosos em asilos e dos portadores de doenças contagiosas em hospitais. Interessa ainda referir a expropriação forçada quando um interesse público a exige, a aniquilação compulsiva de animais domésticos portadores de doenças contagiosas, a derruição compulsiva de edifícios quando ameaçam ruína, ou para impedir o alastramento de um incêndio. Segundo o direito dos estados totalitários, o governo tem poder para encerrar em campos de concentração, forçar a quaisquer trabalhos e até matar os indivíduos de opinião, religião ou raça indesejável. Podemos condenar com a maior veemência tais medidas, mas o que não podemos é considerá-las como situando-se fora da ordem jurídica desses estados. De conformidade com os respectivos fatos extrínsecos, todos estes atos representam privação compulsória da vida, da liberdade, da propriedade, tal como as sanções da pena de morte, pena de prisão e execução civil. Distinguem-se destas sanções, como já notamos, apenas na medida em que estes atos de coerção não são ligados, como consequências, a uma determinada ação ou omissão de certo indivíduo, ação ou omissão socialmente indesejável e juridicamente fixada, porquanto o seu pressuposto não é um ato ilícito ou um delito juridicamente prefichado e cometido por um determinado indivíduo. O ato ilícito ou o delito é uma determinada ação ou omissão 29 humana que, por ser socialmente indesejável, é proibida pelo fato de ela ou, mais corretamente, a sua verificação num processo juridicamente regulado se ligar a um ato de coerção, pelo fato de a ordem jurídica a tornar pressuposto de um ato de coerção por ela estatuído. E este ato de coerção apenas pode, como sanção, no sentido de consequência de um ato ilícito, distinguir-se de outros atos de coerção estatuídos pela ordem jurídica na medida em que o fato condicionante ou pressuposto deste ato de coerção é uma determinada ação ou omissão socialmente indesejável e juridicamente prefichada, ao passo que os atos de coerção não qualificados como sanções, no sentido de consequências do ilícito, são condicionados por outros fatos 29.
Certos destes atos de coerção podem ser interpretados como sanções desde que se não limite este conceito à hipótese da reação contra uma determinada conduta humana cuja existência seja juridicamente averiguada, mas se estenda a casos em que o ato de coerção seja executado, na verdade, como reação contra uma determinada conduta humana, contra um delito, mas contra um delito cuja comissão por um determinado indivíduo ainda não foi juridicamente averiguada. Como sucede no caso da privação compulsiva da liberdade, pela polícia, do suspeito de ter cometido o delito, e nos casos em que o ato de coerção se processa contra um delito ainda não cometido mas que é de esperar como possível no futuro, como sucede na hipótese do internamento de doentes mentais perigosos em asilos ou de pessoas de feição de espírito, religião ou raça indesejável em campos de concentração. Na medida em que este internamento se faça para as impedir de realizarem uma conduta perniciosa de que são consideradas capazes, com razão ou sem ela, pela autoridade jurídica, este motivo está claramente na base das limitações à liberdade que são sujeitos, ao eclodir uma guerra, os cidadãos de um dos estados contendores que vivem no território do outro. Se o conceito de sanção é alargado nestes termos, já não coincidirá com o de consequência do ilícito. A sanção, neste sentido amplo, não tem necessariamente de seguir-se ao ato ilícito, pode precedê-lo. Finalmente, o conceito de sanção pode ser estendido a todos os atos de coerção estatuídos pela ordem jurídica, desde que com ele outra coisa não se queira exprimir senão que a ordem jurídica, através desses atos, reage contra uma situação de fato socialmente indesejável e, através desta reação, define a indesejabilidade dessa situação de fato. É esta, na verdade, a característica comum a todos os atos de coerção estatuídos pela ordem jurídica. Se tomarmos o conceito de sanção neste sentido amplíssimo, então o monopólio da coerção por parte da comunidade jurídica pode ser expresso na seguinte alternativa: a coação exercida por um indivíduo contra outro ou é um delito, ou uma sanção, entendendo, porém, como sanção, não só a reação contra um delito, isto é, contra uma determinada conduta humana, mas também a reação contra outras situações de fato socialmente indesejáveis. O mínimo de liberdade. Como ordem social que estatui sanções, o direito regula a conduta humana não apenas num sentido positivo enquanto prescreve uma tal conduta ao ligar um ato de coerção, como sanção, à conduta oposta e, assim, proíbe esta conduta mas também por uma forma negativa na medida em que não liga um ato de coerção a determinada conduta, e, assim, não proíbe esta conduta nem prescreve a conduta oposta. Uma conduta que não é juridicamente proibida é neste sentido negativo juridicamente permitida. Visto que uma determinada conduta humana ou é proibida ou não é, e que, se não é proibida, deve ser considerada como permitida pela ordem jurídica, toda e 30 qualquer conduta de um indivíduo submetido à ordem jurídica pode considerar-se como regulada num sentido positivo ou negativo pela mesma ordem jurídica. Na medida em que a conduta de um indivíduo é permitida no sentido negativo pela ordem jurídica, porque esta não a proíbe, o indivíduo é juridicamente livre. A liberdade que, pela ordem jurídica, é negativamente deixada aos indivíduos pelo simples fato de aquela não lhes proibir uma determinada conduta, deve ser distinguida da liberdade que a ordem jurídica positivamente lhes garante. A liberdade de uma pessoa que assenta no fato de uma determinada conduta lhe ser permitida, por não ser proibida, é garantida pela ordem jurídica apenas na medida em que esta prescreve às outras pessoas o respeito desta liberdade e lhes proíbe a ingerência nesta esfera de liberdade, isto é, proíbe a conduta pela qual alguém é impedido de realizar uma conduta que lhe não é interdita e, neste sentido, lhe é permitida. Somente então pode a conduta não proibida e, neste sentido negativo, permitida valer como um direito, isto é, como conteúdo de um direito que é o reflexo de uma obrigação que lhe corresponde. 30. Simplesmente, nem toda a conduta permitida no sentido negativo do não ser proibida é a garantia pela proibição da conduta de outra em que impeça aquela ou se lhe oponha, nem a toda a conduta de uma pessoa por este motivo permitida corresponde uma obrigação correlativa de outra pessoa.
Uma determinada conduta de um indivíduo pode não ser proibida pela ordem jurídica e ser, neste sentido, permitida, sem que seja interdita pela mesma ordem jurídica a conduta de um outro indivíduo que àquela se opõe, por forma também esta última conduta ser permitida. Uma determinada conduta de um indivíduo pode não ser proibida pelo fato de não ter qualquer relação com outro indivíduo e por não ter qualquer efeito nocivo em relação a outro indivíduo. Mas também nem toda a conduta de um indivíduo que tenha um efeito nocivo em relação a outro indivíduo é proibida. Assim, pode, por exemplo, não ser proibido que o proprietário de uma casa faça uma abertura numa parede no limite da sua propriedade e aí instale um ventilador. Mas também pode, ao mesmo tempo, não ser proibido que o proprietário do terreno adjacente construa neste uma casa de que uma das paredes fique colada à parede da casa do vizinho provida da abertura de ventilação, por forma a malograr-se o uso do ventilador. Nesse caso é permitido a um impedir o que ao outro é permitido fazer, a saber, introduzir ar num aposento da sua casa por meio de um ventilador. Se não é proibida, e, neste sentido, é permitida, a conduta de um indivíduo que é contrária à conduta de um outro indivíduo também não proibida, e, neste sentido, permitida, é possível um conflito face ao qual a ordem jurídica não toma qualquer disposição. Esta não procura evitá-lo, como faz relativamente a outros conflitos, proibindo a conduta de um indivíduo que é contrária à do outro ou, por outras palavras, proibindo a realização do interesse de um que é contrário ao interesse de um outro. A ordem jurídica não pode, de forma alguma, procurar impedir todos os conflitos possíveis. O que pelas modernas ordens jurídicas pode afirmar-se proibido sem exceção é o obstar à conduta não proibida de outrem pelo recurso à força física. Na verdade, o emprego da força física, isto é, a realização de um ato coercitivo, é em princípio proibida, exceto quando seja positivamente consentida a determinadas pessoas, exceto quando a determinadas pessoas se confira poder ou competência para tal. Visto que uma ordem jurídica, como toda a ordem social normativa, apenas pode prescrever ações e omissões inteiramente determinadas, nunca o indivíduo pode, na sua existência total, na totalidade da sua conduta externa e interna, do seu agir, do seu querer, do seu pensar e do seu sentir, ver a sua liberdade limitada através de uma ordem jurídica. A ordem jurídica pode limitar mais ou menos a liberdade do indivíduo 31 enquanto lhe dirige prescrições mais ou menos numerosas. Fica sempre garantido, porém, um mínimo de liberdade, isto é, de ausência de vinculação jurídica, uma esfera de existência humana na qual não penetra qualquer comando ou proibição. Mesmo sob a ordem jurídica mais totalitária existe algo como uma liberdade inalienável não enquanto direito inato do homem, enquanto direito natural, mas como uma consequência da limitação técnica que afeta a disciplina positiva da conduta humana. No entanto, esta esfera de liberdade apenas pode ser considerada como juridicamente garantida conforme já pusemos em relevo na medida em que a ordem jurídica proíba intrusões nela. Sob este aspecto, tem uma especial importância políticas chamadas liberdades constitucionalmente garantidas. Trata-se de preceitos de direito constitucional através dos quais a competência do órgão legislativo é limitada por forma a não lhe ser permitido ou apenas o ser sob condições muito especiais editar normas que prescrevam ou proíbam aos indivíduos uma conduta de determinada espécie, como a prática da religião, a expressão de opiniões e outras condutas análogas. C. O direito como ordem normativa de coação, comunidade jurídica e bando de salteadores. Costuma caracterizar-se o direito como ordem coativa, dizendo que o direito prescreve uma determinada conduta humana sob cominação de atos coercitivos, isto é, de determinados males, como a privação da vida, da liberdade, da propriedade e outros. Esta formulação, porém, ignora o sentido normativo com que os atos de coerção em geral e as sanções em particular são estatuídas pela ordem jurídica. O sentido de uma cominação é que um mal será aplicado sob determinados pressupostos, o sentido da ordem jurídica é que certos males devem, sob certos pressupostos, ser aplicados, que numa fórmula mais genérica determinados atos de coação devem, sob determinadas condições, ser executados.
Este não é apenas o sentido subjetivo dos atos através dos quais o direito é legislado, mas também o seu sentido objetivo. Precisamente pela circunstância de ser esse o sentido que lhes é atribuído, esses atos são reconhecidos como atos criadores de direito, como atos produtores ou executores de normas. Também o ato de um salteador de estradas 32 que ordena a alguém, sob cominação de qualquer mal, a entrega de dinheiro, tem como já acentuamos o sentido subjetivo de um dever ser. Se representarmos a situação de fato criada por um tal comando dizendo, um indivíduo expressa uma vontade dirigida à conduta de outro indivíduo, o que nós fazemos é descrever a ação do primeiro como um fenômeno ou evento que de fato se produz, como um evento da ordem do ser. A conduta do outro, porém, que é entendida, visada, no ato de vontade do primeiro, não pode ser descrita como um evento da ordem do ser, pois este ainda não efetua uma conduta, e porventura nem sequer se conduzirá da forma entendida. Ele apenas deve, de acordo com a intenção do primeiro, conduzir-se por aquela forma. A sua conduta não pode ser descrita como um sendo, da ordem do ser, mas apenas o pode ser, na medida em que cumpre apreender o sentido subjetivo do ato de comando, como um devido, da ordem do dever ser. Desta forma tem de ser descrita toda a situação em que o indivíduo manifesta uma vontade dirigida à conduta de outro. Quanto à questão em debate, isto significa, na medida em que apenas se tome em linha de conta o sentido subjetivo do ato em questão, não existe qualquer diferença entre a descrição de um comando de um salteador de estradas e a descrição do comando de um órgão jurídico. A diferença apenas ganha expressão quando se descreve, não o sentido subjetivo, mas o sentido objetivo do comando que um indivíduo endereça a outro. Então, atribuímos ao 32 comando do órgão jurídico, já não ao do salteador de estradas, o sentido objetivo de uma norma vinculadora do destinatário. Quer dizer, interpretamos o comando de um, mas não o comando do outro, como uma norma objetivamente válida. E, então, num dos casos, vemos na conexão existente entre o não acatamento do comando e um ato de coerção uma simples ameaça, isto é, a afirmação de que será executado um mal, ao passo que, no outro, interpretamos essa conexão no sentido de que deve ser executado um mal. Assim, neste último caso, interpretamos a execução efetiva do mal como aplicação ou a execução de uma norma objetivamente válida que estatue o ato de coerção, no primeiro caso, porém, interpretamo-lo na medida em que façamos uma interpretação normativa como um delito, referindo ao ato de coerção normas que consideramos como o sentido objetivo de certos atos que, por isso mesmo, caracterizamos como atos jurídicos. Mas por que aqui, num dos casos, consideramos o sentido subjetivo do ato como sendo também o seu sentido objetivo, e já não no outro? Encarados sem qualquer pressuposição, também os atos criadores do direito têm apenas o sentido subjetivo de dever ser. Por que é que aceitamos que, de ambos aqueles atos, que possuem o sentido subjetivo de dever ser, apenas um produz objetivamente uma norma válida, isto é, vinculativa? Ou, por outras palavras, qual é o fundamento de validade da norma que nós consideramos como sendo o sentido objetivo deste ato? Esta é a questão decisiva. Uma análise dos juízos pelos quais interpretamos certos atos como atos jurídicos, quer dizer, como atos cujo sentido objetivo é norma, fornece-nos a resposta. Essa análise mostra o pressuposto sob o qual é possível esta interpretação. Partamos da hipótese, já acima referida, de um juízo pelo qual interpretamos a morte de um indivíduo por outro como execução de uma sentença de morte, e não como homicídio. Este juízo baseia-se no fato de reconhecermos no ato de matar a execução de uma decisão judiciária que ordenou a morte como pena. Quer dizer, atribuímos ao ato do tribunal o sentido objetivo de uma norma individual e, assim, consideramos ou interpretamos como tribunal o grupo de indivíduos que pôs o ato. Isto fazemo-lo nós porque reconhecemos no ato do tribunal a efetivação de uma lei, isto é, de normas gerais que estatuem atos de coerção e que consideramos como sendo não só o sentido subjetivo, mas também o sentido objetivo de um ato que foi posto por certos indivíduos que, por isso mesmo, consideramos ou interpretamos como órgão legislativo.
E fazemos isto porque consideramos o ato de produção legislativa como a realização da Constituição, isto é, de normas gerais que, de conformidade com o seu sentido subjetivo, conferem àqueles mesmos indivíduos competência para estabelecer outras normas gerais que estatuam atos de coerção. Assim, caracterizamos ou interpretamos estes indivíduos como órgão legislativo. Para efeito de podermos considerar as normas que conferem competência ao órgão legislativo como constituindo o sentido, não só subjetivo mas também objetivo, de um ato posto por determinados indivíduos, caracterizamos ou interpretamos estas normas como Constituição. Tratando-se de uma Constituição que é historicamente a primeira, tal só é possível se pressupusermos que os indivíduos se devem conduzir de acordo com o sentido subjetivo deste ato, que devem ser executados atos de coerção sob os pressupostos fixados e pela forma estabelecida nas normas que caracterizamos como Constituição, quer dizer, desde que pressuponhamos uma norma por força da qual o ato a interpretar como ato constituinte seja de considerar como um ato criador de normas objetivamente válidas e os indivíduos que põem este ato como autoridade constitucional. Esta norma é, como mais tarde se verá melhor, 33, a norma fundamental de uma ordem jurídica estadual. Esta não é uma norma posta através de um ato jurídico positivo, mas, como revela uma análise dos 33 nossos juízos jurídicos, uma norma pressuposta sempre que o ato em questão seja de entender como ato constituinte, como ato criador da Constituição, e os atos postos com fundamento nesta Constituição como atos jurídicos. Constatar esta pressuposição é uma função essencial da ciência jurídica. Em tal pressuposição reside o último fundamento de validade da ordem jurídica, fundamento esse que, no entanto, pela sua mesma essência, é um fundamento tão somente condicional e, neste sentido, hipotético. Temos aqui em vista, neste contexto, apenas uma ordem jurídica estadual ou nacional, isto é, uma ordem jurídica limitada no seu domínio territorial de validade a um determinado espaço chamado território do Estado. O fundamento de validade da ordem jurídica internacional, cujo domínio de validade territorial não é assim limitado, bem como a relação da ordem jurídica internacional com as ordens jurídicas estaduais, não nos preocupam de momento. Já acima fizemos notar a outro propósito que a validade de uma norma, isto é, o devermos nos conduzir tal como a norma determina, não deve confundir-se com a eficácia da norma, isto é, com o fato de que as pessoas efetivamente assim se conduzem. Mas também fizemos notar que pode existir uma relação essencial entre estas duas coisas, que uma ordem coercitiva que se apresenta como direito só será considerada válida quando for globalmente eficaz. Quer dizer, a norma fundamental que representa o fundamento de validade de uma ordem jurídica refere-se apenas a uma Constituição que é a base de uma ordem de coerção eficaz. Somente quando a conduta real, efetiva, dos indivíduos corresponda, globalmente considerada, ao sentido subjetivo dos atos dirigidos a essa conduta é que este sentido subjetivo é reconhecido como sendo também o seu sentido objetivo, e esses atos são considerados ou interpretados como atos jurídicos. Agora podemos dar resposta à questão de saber por que é que não conferimos ao comando de um salteador de estradas, proferido sob ameaça de morte, o sentido objetivo de uma norma vinculadora do destinatário, isto é, de uma norma válida, por que é que não interpretamos este ato como um ato jurídico, porque interpretamos a realização da ameaça como um delito e não como a execução de uma sanção. Se se trata do ato isolado de um só indivíduo, tal ato não pode ser considerado como um ato jurídico e o seu sentido não pode ser considerado como uma norma jurídica, já mesmo pelo fato de o direito, conforme já acentuamos, não ser uma norma isolada, mas um sistema de normas, um ordenamento social, e uma norma particular apenas pode ser considerada como norma jurídica na medida em que pertence a tal ordenamento. O confronto com uma ordem jurídica apenas seria de considerar se se tratasse da atividade sistemática de um bando organizado que tornasse inseguro um determinado território pelo fato de coagir os indivíduos que aí vivessem, sob a ameaça de certos males, à entrega do seu dinheiro e valores patrimoniais.
Nesse caso, a ordem que regula a conduta recíproca dos membros deste grupo, qualificado como bando de salteadores, deve ser distinguida da ordem externa, isto é, dos comandos que os membros ou os órgãos do bando dirigem, sob a cominação de certos males, aqueles que não pertencem ao grupo. Com efeito, somente em relação aos estranhos é que o grupo se comporta como bando de salteadores. Se a rapina e o assassinato não fossem proibidos nas relações entre os salteadores, não estaríamos sequer em face de qualquer comunidade, não existiria um bando de salteadores. Por isso, pode ainda a ordem interna do bando entrar muitas vezes em conflito com uma ordem de coerção, considerada como ordem jurídica, em cujo domínio territorial de validade se exerça a atividade do mesmo bando. Se a ordem de coerção que constitui esta comunidade 34 abrange a sua ordenação interna e externa não é considerada como ordem jurídica, se o seu sentido subjetivo, segundo o qual as pessoas se devem conduzir de conformidade com ela, não é havido como sendo o seu sentido objetivo, é porque não se pressupõe qualquer norma fundamental por virtude da qual as pessoas se devam conduzir de harmonia com tal ordenamento. Isto é, por força da qual a coação deve ser exercida sob os pressupostos e pela forma que esse ordenamento determina. Mas é esta a questão decisiva porque é que não se pressupõe essa norma fundamental? Ela não é pressuposta porque, ou melhor, se esse ordenamento não tem aquela eficácia duradoura sem a qual não é pressuposta qualquer norma fundamental que se lhe refira e fundamente a sua validade objetiva. Ele não tem claramente esta eficácia se as normas estatuidoras de sanções da ordem jurídica em cujo domínio territorial de validade se exerce a atividade do bando são aplicadas de fato a esta atividade enquanto ela constitui uma conduta contrária ao direito e os componentes do bando são compulsoriamente privados da liberdade, ou mesmo da vida, por meio de atos que são interpretados como a pena de privação da liberdade e pena de morte e, assim, se põe um termo à atividade do bando ou seja, quando a ordem de coação reconhecida como ordem jurídica é mais eficaz do que a ordem de coação constitutiva do bando de salteadores. Se esta ordem de coação é limitada no seu domínio territorial de validade a um determinado território, dentro desse território, é por tal forma eficaz que exclui toda e qualquer outra ordem de coação, pode ela ser considerada como ordem jurídica e a comunidade através dela constituída como Estado, mesmo quando este desenvolva externamente segundo o direito internacional positivo uma atividade criminosa. Isto mesmo se comprova pela existência dos chamados estados de piratas, na costa do norte da África, Argel, Tunis, Trípoli, cujos barcos ameaçaram a segurança do Mediterrâneo por meio de atos de pirataria, desde os séculos V até o começo do século XXV. Estas comunidades eram qualificadas como comunidades de piratas ou corsários apenas com referência ao emprego da força, contrário ao direito internacional, contra os barcos de outros estados. Segundo a sua ordem interna, porém, o emprego da força entre os seus membros era eficazmente proibido na medida necessária a garantir aquele mínimo de segurança coletiva que é condição de uma eficácia relativamente durável da ordem constitutiva da comunidade e segurança coletiva ou a paz é a função que como já notamos tem de fato, se bem que em grau diferente, as ordens coercitivas designadas como direito que tenham atingido uma determinada fase de evolução. Esta função é um fato objetivamente determinável. A verificação, por parte da ciência jurídica, de que uma ordem jurídica estabelece a paz na comunidade jurídica por ela constituída não implica qualquer espécie de juízo de valor e, especialmente, não significa o reconhecimento de um valor de justiça, que, de start, não é por forma alguma elevado à categoria de um elemento do conceito de direito e, por isso, também não pode servir como critério para a distinção entre comunidade jurídica e bando de salteadores, contra o que sucede na teologia de Agostinho. Nas suas Civitas Dei, onde levanta a questão desta distinção, escreve este autor, que são os impérios sem justiça senão grandes bandos de salteadores? E são os bandos de salteadores outra coisa senão pequenos impérios? 36. Um Estado, ou, para Agostinho, uma comunidade jurídica, não pode existir sem justiça. Pois o direito não pode existir onde não exista a verdadeira justiça.
O que acontece de conformidade com o direito, acontece de fato justamente. O que é feito de uma maneira injusta, não pode acontecer segundo o direito. O que é, porém, a justiça? Justiça é a virtude que dá a cada um o que é seu, justitia porroea virtus est, quae sua quic distribuit. Em que 35 consiste, pois, a justiça dos homens que rouba o homem ao verdadeiro Deus e o submete aos demônios impuros? Ou não é injusto aquele que subtrai ao comprador um pedaço de terreno e o dá a quem não tem qualquer direito a ele? E é porventura justo aquele que se furta a si próprio ao Senhor por quem foi criado e se põe ao serviço de espíritos maléficos? Segundo a concepção que está na base deste raciocínio, o direito é uma ordem de coerção justa e distingue-se, assim, através da justiça do seu conteúdo, da ordem coercitiva de um bando de salteadores. Que a justiça não pode ser uma característica que distinga o direito de outras ordens coercitivas resulta do caráter relativo do juízo de valor segundo o qual uma ordem social é justa. 38. Visto Agostinho somente querer considerar como justa uma ordem que atribua a cada um o que é seu e empregar esta fórmula destituída de conteúdo por maneira a fazer valer como justa aquela ordem que reserva ao verdadeiro Deus que é para ele o Deus judaico-cristão, e não os deuses dos romanos o que a ele e só a ele pertence, a saber, a correspondente adoração, que adquire sua expressão no culto. Uma ordem que não corresponda a esta exigência não pode ser direito e a comunidade por ela constituída não pode formar um Estado mas apenas um bando de salteadores. Com isso recusa-se ao direito romano caráter jurídico. Se a justiça é tomada como critério da ordem normativa a designar como direito, então as ordens coercitivas capitalistas do mundo ocidental não são de forma alguma direito do ponto de vista do ideal comunista do direito, e a ordem coercitiva comunista da União Soviética não é também de forma alguma direito do ponto de vista do ideal de justiça capitalista. Um conceito de direito que conduza a uma tal consequência não pode ser aceito por uma ciência jurídica positiva. Uma ordem jurídica pode ser julgada como injusta do ponto de vista de uma determinada norma de justiça. O fato, porém, de o conteúdo de uma ordem coercitiva eficaz poder ser julgado como injusto, não constitui de qualquer forma um fundamento para não considerar como válida essa ordem coercitiva. Após a vitória da Revolução Francesa dos fins dos séculos XX, assim como depois da vitória da Revolução Russa dos começos do século XX, manifestou-se nos outros estados uma nítida tendência para não interpretar como ordem jurídica a ordem coercitiva instituída pela Revolução, e para não interpretar como atos jurídicos os atos do governo que havia revolucionariamente alcançado o poder, no primeiro caso, porque a Revolução ofendia o princípio da legitimidade monárquica, no segundo, porque ela acabava com a propriedade privada dos meios de produção. Com este último fundamento houve mesmo tribunais dos Estados Unidos que se negaram a reconhecer como atos jurídicos os atos do governo russo revolucionariamente estabelecido, com a justificação de que não se estava perante atos de um Estado mas em face de atos de um bando de gangsteres. Logo que, no entanto, as ordens coercitivas revolucionariamente instituídas provaram ser duradouramente eficazes, passaram a ser reconhecidas como ordens jurídicas, os governos das comunidades por elas constituídas passaram a ser havidos como governos de um Estado e os seus atos como atos estaduais e, consequentemente, como atos jurídicos. B. Deveres jurídicos sem sanção. Se se concebe o direito como uma ordem de coerção, a fórmula com a qual traduzimos a norma fundamental de uma ordem jurídica estadual significa: a coação de 36 um indivíduo por outro deve ser praticada pela forma e sob os pressupostos fixados pela primeira Constituição Histórica. A norma fundamental delega na primeira Constituição Histórica a determinação do processo pelo qual se devem estabelecer as normas estatuidoras de atos de coação. Uma norma, para ser interpretada objetivamente como norma jurídica, tem de ser o sentido subjetivo de um ato posto por este processo pelo processo conforme a norma fundamental e tem de estatuir um ato de coação ou estar em essencial ligação com uma norma que o estatua. Com a norma fundamental, portanto, pressupõe-se a definição nela contida do direito como norma coercitiva.
A definição do direito pressuposta na norma fundamental tem como consequência que apenas se deve considerar como juridicamente prescrita ou, o que é o mesmo, como conteúdo de um dever jurídico uma certa conduta, quando a conduta oposta seja normada como pressuposto de um ato coercitivo que é dirigido contra os indivíduos que por tal forma se conduzam, ou contra os seus familiares. Deve notar-se, no entanto, que o próprio ato de coação não precisa ser prescrito com este sentido, que a sua decretação e a sua execução podem ser apenas autorizadas. Ora, faz-se valer contra a definição do direito como ordem de coerção, isto é, contra a assunção do momento coação no conceito de direito, que as ordens jurídicas que a história nos apresenta contêm de fato normas que não estatuem qualquer ato de coação, normas que permitem uma conduta ou conferem o poder de realizar uma conduta. Igualmente se faz valer, contra aquela definição, que existem normas que exigem uma conduta, obrigam a uma conduta, sem que, no entanto, liguem a conduta oposta, como pressuposto, um ato de coação, como consequência, e, particularmente, que a não aplicação das normas que estatuem atos de coação não é muitas vezes transformada em pressuposto de atos coercitivos que funcionem como sanções. A objeção referida em último lugar não colhe, pois a definição do direito como ordem de coerção pode subsistir mesmo quando a norma estatuidora de um ato de coação não esteja ela própria em ligação essencial com uma norma que liga uma sanção à não aplicação ou à não execução da coação num caso concreto, quando, portanto, a estatuição geral do ato de coação é de interpretar juridicamente, isto é, objetivamente, não como prescrita, mas apenas como autorizada, facultada, ou positivamente permitida, muito embora o sentido subjetivo do ato pelo qual o ato de coação é estatuído em forma geral seja de uma prescrição. A definição do direito como uma ordem coercitiva pode ainda manter-se em face daquelas normas que conferem competência ou poder para uma conduta que não tenha o caráter de um ato de coação, ou permitem positivamente tal conduta, na medida em que tais normas são normas não autônomas, por estarem em ligação essencial com normas estatuidoras de atos de coerção. Um exemplo típico de tais normas, que são apresentadas como argumento contra a assunção do momento coercitivo no conceito de direito, fornecendo-lo as normas do direito constitucional. As normas da Constituição que regulam o processo legislativo não estatuem argumenta-se quaisquer sanções para a hipótese de não serem observadas. Uma análise mais detalhada mostra, porém, que se trata de normas não autônomas que ficham apenas um dos pressupostos sob os quais são de aplicar e executar os atos de coação estatuídos por outras normas 40. São normas que conferem ao órgão legislativo competência para produzir normas. Não prescrevem a produção de normas e, nessa medida, as sanções nem sequer entram aqui em linha de conta. Se as determinações da Constituição não são respeitadas, então não se produzem quaisquer normas jurídicas válidas, as normas em tais condições produzidas são nulas ou anuláveis, isto é, o sentido subjetivo dos atos postos inconstitucionalmente que, portanto, não são postos de acordo com a norma fundamental, não será interpretado 37 como seu sentido objetivo ou, então, essa interpretação provisória venha a ser repudiada. A hipótese praticamente mais significativa na qual a jurisprudência tradicional presume a existência de uma norma destituída de sanção e que, no entanto, é constitutiva de um dever jurídico, é a hipótese da chamada obrigação natural. Esta é caracterizada como um dever de prestação cujo cumprimento não pode ser exigido através de uma ação intentada em tribunal e cujo não cumprimento não constitui pressuposto de uma execução civil. O falar-se, apesar disso, de um dever jurídico de prestar baseia-se na circunstância de a prestação, uma vez realizada, não poder ser repetida com fundamento no enriquecimento sem causa. Isso, porém, não significa senão que vigora uma norma geral que determina que, quando que recebe uma prestação a qual o que a presta não estava juridicamente vinculado não restitui o que foi prestado, pode ser dirigida contra o seu patrimônio, através de uma ação judicial, uma execução civil, e que a validade desta norma estatuidora de um ato de coação é limitada a certos casos fixados pela ordem jurídica.
A situação de fato em presença pode, assim, ser descrita sem se pressupor a existência de uma norma desprovida de sanção constitutiva de um dever de prestar, já que o pode ser como simples limitação da validade de uma norma estatuidora de uma sanção. Não pode evidentemente negar-se que o legislador pode pôr um ato isto através de um processo conforme a norma fundamental cujo sentido subjetivo seja uma norma que prescreva uma determinada conduta humana, sem que seja posto um outro ato cujo sentido subjetivo seja uma norma que estatue, para a hipótese da conduta oposta, um ato coercitivo como sanção, e sem que, como no caso da obrigação natural, a situação possa ser descrita como limitação da validade de uma norma estatuidora de um ato de coação. Nesse caso, se a norma fundamental pressuposta é formulada como uma norma estatuidora de atos de coerção, o sentido subjetivo do ato em questão não pode ser interpretado como sendo o seu sentido objetivo, nem a norma que é o seu sentido subjetivo pode ser interpretada como norma jurídica, mas ambos têm de ser considerados como juridicamente relevantes. Mas ainda por outras razões, pode ser considerado como juridicamente relevante o sentido subjetivo de um ato posto através de um processo conforme a norma fundamental. Com efeito, o sentido subjetivo de um tal ato pode ser algo que nem sequer possua o caráter de uma norma impondo, permitindo ou autorizando uma conduta humana. Uma lei produzida de pleno acordo com a Constituição pode ter um conteúdo que não represente qualquer espécie de norma, mas exprima uma teoria religiosa ou política, como talvez o princípio de que o direito provém de Deus, ou de que a lei é justa ou que realiza o interesse de toda a coletividade. Na forma de uma lei constitucionalmente criada, podem ser apresentadas ao chefe de Estado, por ocasião do seu jubileu governativo, as felicitações da nação, simplesmente para dar a essas felicitações uma forma particularmente solene. Na medida em que os atos constitucionalmente produzidos são expressos em palavras, eles podem ter qualquer sentido, isto é, podem assumir uma forma que de modo algum apenas possa ter normas por conteúdo. Na medida em que o direito em geral é definido como norma, a ciência jurídica não pode dispensar o conceito de conteúdo juridicamente relevante. Visto o direito regular o processo através do qual ele próprio é produzido, importa distinguir este processo regulado pelo direito, como forma jurídica, do conteúdo por este processo produzido, como conteúdo jurídico, e falar de um conteúdo jurídico juridicamente relevante. Na jurisprudência tradicional, este pensamento ganha expressão em certa medida na distinção de lei em sentido formal e lei em sentido material. Esta distinção baseia-se no fato de que, na forma de lei, podem surgir não só 38 normas gerais reguladoras da conduta humana, mas também decisões administrativas, como a concessão da cidadania a um determinado indivíduo, ou a aprovação do orçamento do Estado, ou até sentenças penais se o órgão legislativo, em certos casos, funciona também como tribunal. No entanto, seria mais correto falar de forma legal e conteúdo legal em vez de lei em sentido formal e material. Os termos forma jurídica e conteúdo jurídico são, no entanto, inexatos e mesmo desorientadores, na medida em que, para um ato ser objetivamente interpretado como ato jurídico, é necessário não só que esse ato seja posto num determinado processo, mas também que ele tenha um determinado sentido subjetivo. Depende da definição de direito pressuposta na norma fundamental qual deva ser esse sentido. Se o direito não fosse definido como ordem de coação, mas apenas como ordem posta em conformidade com a norma fundamental, e esta fosse formulada com o sentido de que as pessoas se devem conduzir, nas condições fixadas pela primeira Constituição histórica, tal como esta mesma Constituição determina, então poderiam existir normas jurídicas desprovidas de sanção, isto é, normas jurídicas que, sob determinados pressupostos, prescrevessem uma determinada conduta humana, sem que uma outra norma estatuísse uma sanção para a hipótese de a primeira não ser respeitada. Nessa hipótese, o sentido subjetivo de um ato posto em conformidade com a norma fundamental, sentido esse que não é uma norma nem pode ser posto em relação com uma norma, seria juridicamente relevante.
Nessa hipótese ainda, uma norma posta pelo legislador constitucional que prescrevesse uma determinada conduta humana sem ligar a conduta oposta a um ato coercitivo a título de sanção só poderia ser distinguida de uma norma moral pela sua origem, e uma norma jurídica produzida pela via consuetudinária nem sequer poderia ser distinguida de uma norma de moral também produzida consuetudinariamente se o costume é considerado pela Constituição como fato produtor de normas jurídicas, então toda a moral constituiria parte integrante da ordem jurídica, na medida em que as suas normas são efetivamente produzidas pela via consuetudinária. É, por isso, de rejeitar uma definição do direito que o não determine como ordem de coação, especialmente porque só através da assunção do elemento coação no conceito de direito este pode ser distintamente separado de toda e qualquer outra ordem social, e porque, com o elemento coação, se toma por critério um fator sumamente significativo para o conhecimento das relações sociais e altamente característico das ordens sociais a que chamamos direito. E mais especialmente ainda porque só então será possível levar em conta a conexão que existe na hipótese mais representativa para o conhecimento do direito, que é do moderno direito estadual entre o direito e o Estado, já que este é essencialmente uma ordem de coação e uma ordem de coação centralizadora e limitada no seu domínio territorial de validade. Nas ordens jurídicas modernas só muito excepcionalmente se encontram normas que são o sentido subjetivo de atos de legislação e que prescrevem uma determinada conduta sem que a conduta oposta seja tomada como pressuposto de um ato coercitivo que funcione como sanção. Se, no entanto, as ordens sociais a que chamamos direito contivessem de fato em quantidade apreciável normas prescritivas que não estivessem essencialmente ligadas a normas que estatuem atos coercitivos como sanção o que não é, porém, o caso, então a admissibilidade de uma definição do direito como ordem de coerção seria posta em causa. E se das ordens sociais a que chamamos direito viesse a desaparecer como profetiza o socialismo marxista o elemento coação, como consequência do desaparecimento da propriedade privada dos meios de produção, estas ordens sociais mudariam radicalmente de caráter, perderiam no sentido da definição do direito a que admitida o seu caráter jurídico. Do mesmo modo que as comunidades 39 por elas construídas perderiam o seu caráter estatal, ou seja, na terminologia de Marx, o Estado e com o Estado também o direito morreria. E normas jurídicas não autônomas. Já num outro contexto fizemos notar que, quando uma norma prescreve uma determinada conduta e uma segunda norma estatui uma sanção para a hipótese da não observância da primeira, estas duas normas estão essencialmente interligadas. Isto vale particularmente para a hipótese em que um ordenamento normativo como o ordenamento jurídico prescreve uma determinada conduta pelo fato de ligar a conduta oposta a um ato coercitivo a título de sanção, de tal forma que uma conduta somente se pode considerar como prescrita, nos termos desse ordenamento e, portanto, no caso do ordenamento jurídico, como juridicamente prescrita. Se a conduta oposta é pressuposto de uma sanção. Se uma ordem jurídica ou uma lei feita pelo parlamento contém uma norma que prescreve uma determinada conduta e uma outra norma que liga a não observância da primeira a uma sanção, aquela primeira norma não é uma norma autônoma, mas está essencialmente ligada à segunda, ela apenas estabelece negativamente o pressuposto a que a segunda liga a sanção. E, quando a segunda norma determina positivamente o pressuposto a que liga a sanção, a primeira torna-se supérflua do ponto de vista da técnica legislativa. Se, por exemplo, um Código Civil contém a norma de que o devedor deve restituir ao credor, de acordo com as estipulações contratuais, o empréstimo recebido, e a norma segundo a qual, quando o devedor não restitui ao credor a soma emprestada, de conformidade com as estipulações contratuais, deve ser realizada sobre o patrimônio do devedor, a requerimento do credor, uma execução civil, tudo o que a primeira norma determina está contido negativamente na segunda como pressuposto. Um Código Penal moderno não contém, a maior parte das vezes, normas nas quais, como nos 10 Mandamentos, o homicídio, o adultério e outros delitos estejam proibidos, mas limita-se a ligar sanções penais a determinados tipos legais, tati bestandi.
Aqui se mostra claramente que a norma não matarás é supérflua quando vigora uma norma que diz, quem matar será punido, ou seja, que a ordem jurídica proíbe uma determinada conduta pelo fato mesmo de ligar a esta conduta uma sanção, ou prescreve uma determinada conduta enquanto liga uma sanção à conduta oposta. Normas jurídicas não autônomas são também aquelas que permitem positivamente uma determinada conduta, pois elas apenas limitam o domínio de validade de uma norma jurídica que proíbe essa conduta na medida em que lhe liga uma sanção. Já nos referimos à norma permissiva da legítima defesa. A conexão entre ambas as normas em questão surge com particular clareza na Carta das Nações Unidas que, no seu artigo 2, n. 4, proíbe a todos os seus membros o emprego da força, enquanto liga a esse emprego da força sanções estatuídas no artigo 39, e no artigo 51 permite o uso da força como autodefesa individual ou coletiva, limitando assim a proibição geral do artigo 2. n. 4. Os artigos citados formam uma unidade. A Carta poderia conter um único artigo proibindo aos membros das Nações Unidas o uso da força que não fosse autodefesa individual ou coletiva, fazendo do emprego da força, assim limitado, pressuposto de uma sanção. Um outro exemplo, uma norma proíbe o tráfico de bebidas alcoólicas, isto é, fala o pressuposto de uma pena, sendo, porém, esta norma limitada por uma outra segundo a qual o tráfico de bebidas alcoólicas, quando feito com permissão da autoridade, não é proibido, isto é, não é punível. A segunda norma, através da qual o domínio de validade da primeira é limitado, é uma norma não autônoma. Aquela apenas faz sentido em combinação com esta. Ambas formam uma unidade. Os respectivos conteúdos podem ser expressos numa norma do seguinte teor: quem traficar bebidas 40 alcoólicas sem permissão da competente autoridade será punido. A função da simples permissão negativa, que consiste em a ordem jurídica não proibir uma determinada conduta, já não nos interessa aqui, pois a permissão não é feita, nesse caso, através de uma norma positiva. Assim como uma norma jurídica pode limitar o domínio de validade de uma outra, assim também lhe pode retirar completamente a validade. Também estas normas derogatórias são normas não autônomas que apenas se podem compreender em conexão com outras normas estatuidoras de atos de coerção. São ainda normas não autônomas as normas jurídicas que conferem competência para realizar uma determinada conduta, desde que por conferir competência entendamos conferir a um indivíduo um poder jurídico, ou seja, conferir-lhe o poder de produzir normas jurídicas. Com efeito, elas ficham apenas um dos pressupostos aos quais numa norma autônoma se liga o ato de coação. Trata-se das normas que conferem competência para a produção de normas jurídicas gerais, as normas da Constituição que regulam o procedimento legislativo ou põem o costume como fato produtor de direito, e das normas que regulam os procedimentos jurisdicional e administrativo nos quais as normas gerais produzidas através da lei ou do costume são aplicadas, pelas autoridades jurisdicionais ou administrativas para o efeito competentes. Nas normas individuais a produzir por estes órgãos. Um exemplo ilustrará este ponto. Consideremos a situação que se nos apresenta quando, numa determinada ordem jurídica, o furto é proibido por lei sob pena de prisão. Pressuposto da pena estabelecida não é de forma alguma só fato de que o indivíduo cometeu um furto. O furto tem de ser averiguado, num processo ou segundo um processo fixado pelas normas da ordem jurídica, por um tribunal que essas normas para tal considerem competente, ao que se seguirá a aplicação, por este tribunal, de uma pena fixada pela lei ou pelo direito consuetudinário, pena essa a ser executada por um outro órgão. O tribunal é competente para, num determinado processo, aplicar ao furto uma pena, somente quando foi produzida, segundo um processo constitucional, uma norma geral que liga ao furto uma determinada pena. A norma da Constituição que confere competência para a produção desta norma geral fixa um pressuposto ao qual é ligada a sanção.
A proposição jurídica que descreve esta situação diz: se os indivíduos competentes para legislar estabeleceram uma norma geral por força da qual quem comete furto deve ser punido de certa maneira, e se o tribunal competente segundo o ordenamento processual penal verificou, de conformidade com um procedimento fixado pelo mesmo ordenamento processual, que determinado indivíduo cometeu um furto, e se este mesmo tribunal aplicou a pena legalmente fixada, então deve um certo órgão executar essa pena. Esta formulação da proposição jurídica descritiva do direito mostra que as normas da Constituição que conferem competência para a produção de normas gerais ao regularem a organização e o processo do órgão legislativo, e as normas de processo penal que conferem competência para a produção das normas individuais das decisões penais ao regularem a organização e o procedimento dos tribunais penais, são normas não autônomas, pois elas apenas determinam as condições ou pressupostos da execução das sanções penais. A execução de todos os atos de coação estatuídos por uma ordem jurídica, mesmo daqueles que são aplicados, não num processo jurisdicional, mas num processo administrativo, e daqueles que não têm caráter de sanções, é condicionada por esta maneira: a produção, conforme a Constituição, das normas gerais a aplicar pelos órgãos aplicadores do direito e a produção, conforme a lei, das normas individuais nas quais estes órgãos têm de concretizar as normas gerais, são tanto pressupostos da execução do ato coercitivo como a verificação do tipo legal de delito ou de outras circunstâncias que as normas jurídicas considerem condição de atos de coação e que não tenham o caráter de sanções. Mas a norma geral que estatui o ato de coerção sob todos estes pressupostos é uma norma autônoma, muito embora o ato de coação não seja prescrito, por a sua execução não estar ligado a um novo ato de coação. Quando se diz que o ato de coação é autorizado, a palavra autorizar, conferir poder ou competência, ermächtigen, é utilizada num sentido amplo. Ela significa, neste caso, não apenas a concessão de um poder jurídico, isto é, da faculdade de produzir normas jurídicas, mas também a concessão da faculdade de pôr os atos de coação estatuídos pelas normas jurídicas. Se também nesta faculdade se vê um poder, poderá ela então ser também designada como um poder jurídico no sentido amplo desta palavra. Como normas não autônomas devem finalmente considerar-se ainda aquelas que determinam com maior exatidão o sentido de outras normas, definindo porventura um conceito utilizado na formulação de uma outra norma ou interpretando autenticamente uma norma. Um código penal pode, por exemplo, conter um artigo que diga: o homicídio é aquela conduta de um indivíduo pela qual este provoca intencionalmente a morte de outro indivíduo. Este artigo é uma definição do homicídio. Ele só tem caráter normativo em conexão com outro artigo que determine: se um indivíduo pratica um homicídio, o tribunal para o efeito competente deve aplicar-lhe a pena de morte. E este artigo, por sua vez, está numa conexão inseparável com um terceiro que prescreva: a pena de morte é executada pelo enforcamento. Do que fica dito resulta que uma ordem jurídica, se bem que nem todas as suas normas estatuam atos de coação, pode, no entanto, ser caracterizada como ordem de coação, na medida em que todas as suas normas que não estatuam elas próprias um ato coercitivo e, por isso, não contenham uma prescrição mas antes confiram competência para a produção de normas ou contenham uma permissão positiva, são normas não autônomas, pois apenas têm validade em ligação com uma norma estatuidora de um ato de coerção. E também nem todas as normas estatuidoras de um ato de coerção prescrevem uma conduta determinada, a conduta oposta avisada por esse ato, mas somente aquelas que estatuam o ato de coação como reação contra uma determinada conduta humana, isto é, como sanção. Por isso o direito, ainda por esta razão 43, não tem caráter exclusivamente prescritivo ou imperativista. Visto que uma ordem jurídica é uma ordem de coação no sentido que acaba de ser definido, pode ela ser descrita em proposições enunciando que, sob pressupostos determinados pela ordem jurídica, devem ser aplicados certos atos de coerção, determinados igualmente pela ordem jurídica.
Todo o material dado nas normas de uma ordem jurídica se enquadra neste esquema de proposição jurídica formulada pela ciência do direito, proposição esta que se deverá distinguir da norma jurídica posta pela autoridade estadual. 4.